hoje da residência de endoscopia da UPI. Vamos conversar um pouco sobre colonoscopia normal. Bom, a colonoscopia é um método que vem ganhando relevância ao longo do tempo, devido à constatação de que a ressecção dos pólipos colônicos diminui a incidência do câncer coloretal, que justifica um interesse crescente na relação desse exame para a ressecção dessas lesões. Bom, uma técnica adequada vai permitir a retirada do aparelho com colonoscopia descansado e com tempo e energia suficientes para encontrar essas lesões precursores da neoplasia. Bom, quanto às características do exame, né? A anatomia do reto, a posição final do intestino, em média tem um comprimento de 15 centímetros, tem um diâmetro médio que vai de 6 a 7 centímetros, e ela tem sua composição a formação das válvulas de Houston. São um total de 3, onde elas vão distar da borda anal, a primeira 5 centímetros, a segunda, que fica à esquerda, 8 centímetros, e a terceira, 12 centímetros. A válvula média ela é sempre à esquerda, e ela tem um marco anatômico responsável pela caracterização de onde ocorre a reflexão peritoneal do reto. Né? A partir daí, ele se torna um órgão intraperitoneal. E, em geral, a parede do reto tem uma espessura de em torno de 7 milímetros. Quanto à anatomia do cólon, ele tem, em média, um comprimento de 150 centímetros, tem a característica de ser um órgão tubular e que vai alternar ao longo da sua estrutura entre partes móveis e fixas. Né? As partes móveis seriam o sigmoide, o transverso e o seco, e as partes fixas, o ascendente e o descendente. Tem um diâmetro médio que vai em torno de 7,5 centímetros, e a porção mais larga é o seco, que também tem a característica de ter a sua parede com a menor espessura também. As características da mucosa é que elas teriam um aspecto de rosa claro, né, e que facilmente, ela estando normal, saudável, o colonoscopista consegue visualizar os vasos através da alteração da mucosa. Uma outra característica é que as impressões do baço e do fígado vão se mostrar ao colonoscopista como sombras azuladas próximas da mucosa. O cólon também apresenta, ao longo da sua estrutura, as tênias, que são um total de 3. A tênia coli, a tênia livre e a tênia aumental. Essas estruturas, né, são representadas aqui, uma mostrando uma mucosa normal, como a gente observa, e a outra as tênias. Né? Então, a musculatura do cólon ela é como se fosse tracionada por essas tênias, que são estruturas mais firmes, não tão elásticas, que faz com que assim surjam as abstrações, que são essas segmentações ao longo do corpo do cólon. Continuando quanto à anatomia, no seco, nós temos alguns marcos anatômicos para o colonoscopista. Uma delas é o encontro das tênias, né? Então, pode visualizar como se fosse a formação de um símbolo parecido com o da MEN6, né? Que seria o encontro das três tênias no fundo do seco. Vai ser também visualizada a papila, onde nessa papila você vai encontrar uma estrutura bilabiada, que tem um aspecto amarelado, e quando você consegue adentrar a papila, você vai ver o ilho terminal, que tem uma mucosa com aspecto mais aveludado. Outra característica que a gente vê no seco é uma fenda que mostra seu ósteo apendicular. Quanto a algumas características técnicas, existem 3 parâmetros que vão influenciar a importância da observação da realização do exame de colonoscopia. Um é o examinado, né, que deve estar consciente do exame que vai ser submetido, que deve ter ciência da indicação, né, que deve ter aderido adequadamente ao preparo colônico, para que ele possa fazer o exame de forma adequada, e que deve estar posicionado
e medicá-la adequadamente. Em geral, a posição que nós utilizamos é o paciente em decúbito dorsal esquerdo e com os joelhos e com flexão de coxas, né? A sala de exame do aparelho tem que ser uma sala adequada, deve estar aqui equipada com monitorização, deve ser uma sala organizada, preferencialmente sem nenhum barulho. O aparelho, como a gente já viu o colonoscópio antes, ele deve estar sempre limpo, calibrado e testado para a execução do exame. O ideal é que o examinador seja um indivíduo que tenha passado por treinamento em um centro reconhecido e adequado para sua formação, tem que estar de forma confortável para que ele possa realizar a jornada de procedimentos que ele está proposto, né? E uma remuneração justa. Bom, algumas tecnologias são utilizadas para o entendimento do exame de colonoscopia, né? Algumas conformações tomadas pelo colonoscópio em alguns segmentos do colo vão dificultar a sua progressão, né? Esses vão ser essas alterações no formato do colonoscópio ao longo do exame, vai ser a principal dificuldade para o colonoscopista. Como é que a gente faz para identificar essas alterações, né? Uma das primeiras demonstrações é o desconforto por parte do paciente. Ele que estava tranquilo começa a sentir desconfortável ou referidor. O movimento da colonoscopia também pode tornar-se paradoxal. O que é isso? Quando o colonoscopista introduz o aparelho, ele tem a percepção de estar regredindo ou o contrário. Quando traciona o aparelho, quando ele puxa o aparelho, tem a percepção de estar progredindo no interior do colo do paciente. Outro aspecto importante é a introdução excessiva do colonoscópio, incompatível com a localização. Então, aquele paciente que o colonoscopista ainda está no ângulo esplênico, mas ele já entrou com bastante quantidade de aparelho dentro, mostrando que provavelmente o aparelho está formando alças, está se enrolando ao longo do colo do paciente. Outro aspecto importante é o surgimento de resistência, necessidade de força para a introdução do aparelho. Bom, outras nomenclaturas seriam quanto às manobras que ele vai utilizar, né? Uma delas é o vai e vem, são movimentos curtos de introdução e retirada do aparelho. Esses movimentos vão permitir tanto a percepção se o aparelho está sendo dominado, sem fazer movimentos paradoxais, quanto ele pode induzir um estímulo à musculatura do cólon e também permite sanfonar o cólon em cima do aparelho. Balance, que são movimentos rápidos ao longo de um lado para o outro, né, que tem a ideia de fazer esses movimentos semelhantes como se você estivesse desenrolando uma mangueira. Eles são movimentos utilizados também para tentar fazer a reversão de alças. É importante que para esses movimentos os comandos estejam soltos. O torque, que é uma tensão dada pelo colonoscopista no aparelho, tornando ele responsível a movimentos mínimos, né? Então o aparelho fica bem dominado na mão do colonoscopista. A rotação do colonoscópio também pode ocorrer em sentido horário e anti-horário. E a tração, que também pode servir para ajustar o torque ou para fazer a retirada do aparelho. Bom, aqui são alguns aspectos, né? O colonoscopista segura a manopla de comandos com a mão esquerda, assim como na endoscopia, ele deve apoiar no quinto e quarto dedo, manter o polegar sobre os comandos de up, down e left e right, e o segundo e terceiro dedo sobre as manoplas de insuflação e aspiração. Para introduzir o aparelho, primeiro parte do exame tem que se fazer um toque retal. Esse toque ele vai servir tanto para informações clínicas, que podem até ajudar no diagnóstico do paciente, assim como ver se o preparo encontra-se adequado, bem como ajudar no auxílio da introdução do aparelho, que pode ser introduzido sobre o dedo que está fazendo o toque, em seguida retirado o dedo que está fazendo o toque. No início, o colonoscopista deve realizar movimentos de rotação, horário e anti-horário, até conseguir posicionar a visualização do reto
centralizada, a luz do reto centralizada na imagem. Em geral, ele é orientado com colonoscopia. Segura o colonoscópio cerca de 20 centímetros da borda anal, né, e aí, utilizando apoio de uma gás ou compressa. Bom, quanto ao início do exame, né? A inspeção da região perineal é importante, vai orientar para a gente se existe algum fator que possa até contraindicar o exame, ou então alguma característica que já possa nos orientar a possibilidade de algum diagnóstico. Assim como eu falei, tem que realizar sempre o toque retal, a ponta do aparelho, assim de introduzir e visualizar a luz do reto no centro. O líquido que surgir deve ser posicionado às 5 horas, isso vai facilitar com que ele identifique as estruturas na posição inicialmente adequada e evite já o início de formação de alças, quando ele for progredir. Depois disso, ele deve tracionar o aparelho e fotografar a linha pectina. Avaliar sempre por trás das válvulas de Houston, para isso ele pode empurrar a válvula, né? E assim que já transpor, voltar e chegar na porção posterior da válvula. E realizar a retroflexão do reto, que é para visualização de estruturas no canal anal terminal distal, que seriam difíceis de visualizar só apenas com a introdução inicial do aparelho. Quanto ao sigmoide, o princípio básico da ascensão durante o sigmoide seriam colocar as maiores angulações intestinais na posição de ato. O colonoscópio ele tem uma capacidade de envergar de curvatura maior do que a do endoscópio em alguns ângulos, mas o ato permanece sendo a mais proeminente. A junção reto-sigmoidiana, em geral, não é de maior dificuldade para o examinador, mas a sigmoide descendente tende a ter maiores dificuldades, pois favorece a formação das ossos. Orienta-se para que o colonoscopista possa orientar, ele utiliza o trajeto das pregas da mucosa para ele ver o sentido que deve percorrer ao longo do intestino. Ele pode utilizar nos momentos onde essas pregas são mais proeminentes, fazer um deslizamento cauteloso do colonoscópio, onde ele desliza sobre a prega, mas ele sempre deve prestar atenção, identificar se a vasculatura está visível, tendo visto que se a mucosa mostrar-se apenas branca, sem vasculatura, é sinal que ele está fazendo muita pressão e pode estar com um elevado risco de perfuração. É nesse momento, essas passagens, onde ocorre a maior probabilidade de formação de alças. A gente vai ver que a alça mais comum é a alça do tipo M, né, que é essa que está na letra A, mas ele também pode formar alças mais complexas, que seriam a alça em alfa. Né? Para poder fazer o ajuste dessa alça, a correção disso, ele poder ascender com o colonoscópio, pode-se utilizar de manobras, como as do balanceio, como também o apoio, com a ajuda auxiliar sobre a fossa esquerda ou sobre a região suprapúbica, fazendo com que ele consiga desfazer essa alça e progredir o aparelho de forma linear. Quanto ao ângulo espênico, segue também a sugestão de colocar as porções mais anguladas do trajeto na posição de ato e que, em geral, após a passagem a aproximação dessa região do ângulo esplênico, com movimentos de vai e vem associados a aspirações intermitentes, ele consegue transpor essa região e adentrar a região do transverso. Em alguns casos que o transverso tenha muita mobilidade, ele pode favorecer outra formação de alças, que seriam as alças em U ou até mesmo a alça em ômega, que vai dificultar o movimento. Para evitar isso, o examinador pode o auxiliar pode fazer uma pressão na região umbilical, empurrando a região do transverso para cima, fazendo com que o aparelho desfaça essa alça e ele possa progredir. Quanto ao ângulo hepático, assim identificada a estrutura, a manobra a ser realizada
é o lateral direito e o ápice, tá? Posição mais angular na posição de ápice. E assim que visto o colo ascendente, uma aspiração vigorosa vai fazer com que o aparelho entre em região ao seco. Parece até fácil quando a gente fala, né? Tipo, só bota o ápice direito e aspira. Tá no seco. Bom, a ideia seria que assim que o aparelho conseguisse fazer a curva do ângulo hepático, a aspiração faria com que ele arbitrasse e desfizesse essa inicial auxílio U que ele estaria fazendo no transverso. E assim conseguindo entubar o seco. Passei 2 vezes. Aqui. Quanto à papila iliocecal e o ilho terminal, no nosso serviço nós utilizamos a técnica de colocar a papila em geral em torno de 10 a 11 horas, chegar próximo ao ósseo apendicular e fazer a tração do aparelho utilizando o API para que a gente possa fazer entrar na papila iliocecal. No tratado, ele sugere fazer de outra forma, que é fazendo a rotação da papila para a posição de 5 horas. E isso utilizando o down e o lateral esquerdo, você conseguiria fazer uma introdução na papila. Ele recomenda aqui. Após posicionar o aparelho no fundo do seco, mantendo-se o down no máximo, você tracionaria o aparelho com movimentos de rotação. Isso questão intermitente, você conseguiria abrir a papila e assim entrar no ilho terminal. Bom, a retirada do colonoscópio, existe a máxima de que a colonoscopia ocorre em sua maior parte na retirada do aparelho. É o ponto de máxima concentração do colonoscopista, é nesse momento onde ele vai se concentrar mais na identificação de lesões, de anormalidades, de alterações anatômicas, do que no processo de progressão inicial do aparelho. Após também utilizados antiespasmódicos, para que nesse momento o cólon não faça nenhuma contração ou movimento que possa atrapalhar a visualização do aparelho, das estruturas, das anormalidades procuradas, e o colonoscopista deve examinar minuciosamente a mucosa, as alterações e as pregas em todas as suas porções, para que ele possa evitar ao máximo que alguma lesão passe desapercebida. Na tentativa de evitar que não sejam visualizadas alguma alteração presente, alguns autores recomendam que no seco, no acidente, faça ou 2 intubações ou faça uma retrovisão.